queridos e queridas, aqui é o canal Marx, eu sou a Ana Paula e esse é mais um episódio atrasado de O Capital. Pessoal, a gente demorou mesmo para fazer o episódio, né, o nosso episódio de hoje, porque basicamente o Diogo tá enlouquecendo lá na faculdade, ele nem entrou na época de provas e eu estava terminando 2 cursos que eu estava oferecendo, então ficou um pouco mais difícil mesmo de conseguir agendar e fazer de um jeito que não fosse o famoso nas coxas, né? Bom, então muito bem. Então vocês estão vendo que eu estou sozinha hoje aqui, eu acho que já deu para perceber, mas a gente acredita que o próximo episódio, o do fetiche da mercadoria, o Joe já está aqui conosco novamente. Esse episódio aqui é importante porque agora no próximo que a gente vai ver a função do fetiche da mercadoria, digamos que essa passagem final tem que ficar super clara na cabeça da gente. Então, quando o Marx vai começar a falar do item 4, que é o conjunto da forma simples de valor, e ele vai fazendo o desenvolvimento desse conjunto, a gente vai ver que, puxa, até então parece bastante razoável, né? Por que parece tão razoável? Na hora do fetiche da mercadoria, se alguém já ficou com a pulga atrás da orelha até aqui, ele vai mostrar o resultado dessa coisa razoável que a gente está vendo aqui. Qual é o resultado social? Então vamos ficar com isso em mente, porque na hora que a gente vê o resultado social desta relação do valor da mercadoria, como ele é dado, a gente vai entender melhor o que ele está querendo dizer por fetiche da mercadoria, tá legal? Então vamos ficar com isso na nossa cabeça, porque talvez isso nos ajude bastante a compreender o próximo desenvolvimento. Outra coisa que eu queria falar, queria agradecer, né? Olha só que bom momento para agradecer a audiência seleta. Eu estou tentando desenvolver algumas ideias aqui para o nosso podcast, que seriam episódios especiais. Gente, o que são episódios especiais? Na minha cabeça é o seguinte, por exemplo, o fetiche da mercadoria é um dos capítulos mais importantes na obra do Capital. Importantes dentro do Capital e transborda para além do Capital. Então eu estou tentando buscar pessoas que tenham trabalhado com mais profundidade nas suas áreas o fetiche da mercadoria, para fazer episódios especiais de como essa interpretação pode ser rica e transbordar da teoria do valor que é aplicada no Capital aqui, desenvolvida nos 3 livros que a gente está lendo. Então vamos aguardar, se isso der certo, os próximos episódios a gente vai subir um episódio especial. Um outro episódio especial que eu tô pensando é trazer livros do Marx em paralelo ao Capital, né? Eu estou tentando negociar a possibilidade da gente fazer um episódio especial sobre o 18 de Brumário, né? Então a gente falaria num episódio específico sobre a obra o 18 de Brumário. Então as coisas estão meio que acontecendo nos próximos dias, né? Quem sabe nas próximas semanas. E aí vocês já ficam espertos, tudo bem? Bom, então vamos voltar. Então a gente estava vendo até aqui o que, queridos? Minhas queridas, o que a gente viu até aqui nesse desenvolvimento, né? Então, o Marx, ao invés de começar pelo dinheiro, como ele tinha imaginado antes, ele começa pela mercadoria. Por quê? Como outro dia o grande Diogo me perguntou, mas por que ele não começa pelo dinheiro? Bom, porque ele vai desenvolver o dinheiro da forma mercadoria. Isso é importante para a gente, como eu disse, para a gente ter clareza do que significa o valor e mais para frente o capital. Por quê? Porque é uma relação social, tudo isso que a gente está estabelecendo aqui, certo? O dinheiro é um desenvolvimento da forma mercadoria dentro da relação de capital, certo? Então a gente não está falando de como os romanos usavam dinheiro, gente. Sempre lembra disso, tá? Nós não estávamos falando como os fenícios usavam dinheiro. Nós estamos falando especificamente da mercadoria, que é um produto, resultado da forma de trabalho feita dentro do modo de produção capitalista. E qual é a forma de trabalho feita dentro do modo de produção capitalista? É o trabalho abstrato, homogêneo e genérico, ok? Muito bem, então segura na mão. Quando a gente está nessa relação de troca que o Marx bateu bastante nessa tecla, né? O casaco e as varas de linho, ou melhor, o casaco e os metros de tecido, né? Então você precisa estar na forma relativa para a forma equivalente. A forma relativa seria o casaco e a forma equivalente seria o linho, né? Seria o tecido, para que essa forma equivalente ela venha demonstrar o valor, né, desta mercadoria casaco. Então a gente bateu na tecla bastante nos episódios passados que a ordem dos fatores aqui altera o produto, né? Então
Você precisa da posição relativa e você precisa da posição equivalente, certo? Bom, muito bem. Então, a posição relativa, ela vai conseguir mostrar o valor dela como mercadoria, ou seja, como aquilo que é produzido para ser trocado no espaço do capitalismo ou mercado, aquilo que é feito para ser trocado como mercadoria, aquilo que é produzido por aquele trabalho humano, genérico, homogêneo, certo? Aquilo que é produzido como mercadoria vai encontrar o seu valor como mercadoria nesta relação do valor da posição relativa com a posição equivalente. Então, é uma relação social específica. E nós estamos tentando falar dessa relação social específica. O que a gente está tentando exprimir aqui nela? A gente está tentando mostrar como é que a gente entende qual é o valor do casaco. Para entender qual é o valor da mercadoria casaco, a gente tem que colocar a mercadoria tecido em relação a ela. Precisa ser só a mercadoria tecido? Não pode ser a mercadoria relógio? O que vale um casaco em relação a X relógios? Qual é o valor do casaco em relação ao tecido? Um casaco equivale a 2 metros de tecido. Um casaco equivale a um relógio. Então, o valor do casaco, ele está espelhado, e essa palavra é importante, o Marx usa aqui, ele está espelhado na posição equivalente. Ele está espelhado no outro. Olha só que interessante, né? Lembrando sempre que a gente está falando de relações dialéticas, a gente está falando sempre de relações de oposição, são relações que se espelham uma nas outras. Então, o valor da mercadoria que você está querendo buscar, ela se reflete, se espelha na outra, que é a posição equivalente. Até aí tudo bem, professora. Professora é ótima. Eu me sinto a professora Helena. Até aí tudo bem, Ana. Beleza, então a gente já entendeu que dessa forma simples, dessa relação de troca, né? O casaco, ele pode estar espelhado no tecido, no relógio, na caneta, no copo d'água, na garrafa d'água, no que você quiser. Então, a gente está vendo, o Marx ele vai começar esse item 4 falando que a gente não está vendo exatamente o valor de troca. A gente está vendo o valor, a gente está indo um pouquinho mais além. O que é o valor da mercadoria? Né? O valor da mercadoria, que a gente está tentando buscar dentro dessa relação de espelhamento, ele está expresso no equivalente, porque o equivalente aqui, que é o relógio, o casaco, o copo d'água em relação ao casaco, eles são capazes de trazer à superfície, eles são capazes de dizer não aquilo que é útil ao casaco, o trabalho útil expresso ao casaco, certo? Pensa aqui comigo, olha o pulo do gato. O valor do casaco, ele não está expresso pelo trabalho útil do casaco, certo? Aquele específico que você comprou do Zé das Couve, que faz um casaco maravilhoso porque ele borda a gola, não é isso. O valor do casaco está expresso numa mercadoria equivalente em relação a ele, e essa mercadoria equivalente tem um outro trabalho útil, digamos assim, nela. Para você fazer um relógio, você precisa de um tipo de trabalho. Para você fazer uma caneta, um outro tipo de trabalho. Para fazer um tecido, outro tipo de trabalho. Mas a gente já pegou o propósito aqui do modo de produção das mercadorias, que ele vem desenvolvendo há algum tempo, que esse trabalho que nos importa dentro do capitalismo, do modo de produção capitalista, não é o trabalho útil específico, mas é qual trabalho? O trabalho homogêneo, geral, abstrato. Veja, olha que loucura. Para falar do valor do casaco, eu posso colocar finitos números, né? O universo de mercadorias aqui. Desde que existam mercadorias, eu ponho ela aqui para expressar. Então, o que existe de comum nesse universo gigante de mercadorias que eu posso pôr na posição equivalente ao casaco, né? Então, de novo, eu posso pôr um relógio, posso pôr um celular, posso pôr um copo d'água, posso pôr um perfume, posso pôr um tecido, posso pôr um prato de macarrão. O que elas têm em comum? O que elas têm em comum, o Marx vai dizer, que não são os seus trabalhos úteis, aqueles específicos para produzir o relógio ou a caneta, mas aquilo que elas têm de geral é aquilo que o capital produz em específico quando contrata um trabalhador. Então, ele busca a força de trabalho, que é o trabalho geral, genérico, homogêneo. Então, todas essas mercadorias, como elas também são produzidas dentro desta forma de produção específica, que é o capitalismo, todas elas são medidas de forma equivalente por aquilo que elas têm em comum, esse algo comum, que é aquilo que o capitalismo tira da forma trabalho. Ele se propõe a decupar
a capacidade de trabalho. Então, ele generaliza a capacidade de trabalho para colocá-la como equivalente. Olha só que interessante. Então, os equivalentes do valor da mercadoria que você está procurando, eles, na verdade, aparecem para você não na sua especificidade, como tecido, relógio, caneta, celular. Eles aparecem na sua capacidade de abstrair para você, de aparentar para você o tempo de trabalho, o trabalho abstrato, geral, genérico, o que for, mas não na sua especificidade. Então aqui ele vai falar que o caráter histórico da mercadoria é porque ela é produzida de um trabalho bastante específico, que é o trabalho abstrato. Então, não é só a ponta que eu quero obter o valor, não é só o casaco que eu quero obter o valor, que tem que ser produzido dessa forma de trabalho específica, que é o trabalho assalariado. Aquele que eu vou buscar espelhar o valor do casaco também tem que ser produzido na base do trabalho abstrato, para elas poderem ser comparadas e espelhadas. Olha só que interessante, é só na relação de espelhamento que essa mercadoria vai conseguir espelhar o seu valor, porque ela vai encontrar na outra aquela qualidade, ou diria melhor, aquela característica específica do mundo das mercadorias, que é produzida pelo trabalho assalariado. Então a gente está vendo que essa forma simples, né, a forma simples do valor é quando eu falo casaco, tecido. Ótimo, tudo bem. Mas a gente já viu que dá para fazer uma cambalhota, pode ser, como eu acabei de dizer, relógio, bexiga, pneu, macarrão, água, o que você quiser. Então, ok. Então, a forma que você está buscando colocar como valor, né, a forma relativa, aquela que você está buscando dar valor, ela pode se expressar em inúmeras outras mercadorias. Ótimo, então retém isso, a gente já sabe para onde a gente está indo. Muito bem, ele vai falar, bom, então segura na mão de Deus. Então a gente chegou aqui e a gente viu que para entender o valor de uma mercadoria específica, ela pode se espelhar em N mercadorias. Mas tem uma mercadoria que ela vai ficar como aquela que a gente vai chamar de equivalente particular, aquela que pode vir a expressar como o equivalente comum, que ele vai dizer, que ele vai chamar de habitual. Cada mercadoria que eu quiser revelar o valor dela, eu vou por hábito social, ou seja, por uma questão histórica. Aí ele está mostrando que historicamente o equivalente geral, que é o equivalente que todas as mercadorias vão buscar se expressar, eu acho que colocando nesses termos fica mais concebível, né? Eu produzi um casaco como mercadoria casaco. Você produziu um carrinho de rolemã como mercadoria carrinho de rolemã. Ao invés de eu fazer uma tabela assim, eu vou numa feira e falo, o meu casaco que eu produzi, ele equivale a 3 sacos de batata, ele equivale a 3 litros de leite, ele equivale a 4 relógios, ele equivale a 10 canetas, ele equivale a 3 metros de tecido. Ao invés de eu fazer esta lista imensa de equivalentes do meu casaco, eu vou falar também que, olha, mas se você tiver aí 3 moedas, esse também é meu equivalente. Então, ao invés das pessoas, por hábito, veja, a construção é histórica. A construção para encontrar um equivalente geral específico é histórica. Então, onde eu quero chegar? O equivalente geral, que depois vai virar a forma dinheiro, ele é tão só e simplesmente aquilo que foi acordado socialmente. E fica bem razoável, né, gente? Vamos ser coerentes, né? Ao invés de eu perder a capacidade de fazer uma troca do meu casaco com uma mercadoria que eu ainda não sei como ela reflete melhor, digamos assim, você aparece com uma mercadoria que eu nunca vi antes. Então, ao invés de ficar fazendo o cálculo de qual é o valor da minha mercadoria que eu quero trocar com você, a gente pega um equivalente, que é essa forma que a gente está falando o tempo todo, dessa forma do equivalente que vai conseguir no corpo dela, como mercadoria corpórea, dar o valor de todas as demais, né? O equivalente das demais, ele vai falar exatamente assim. Esse equivalente geral, ele é simplesmente a crisálida social geral de todo o trabalho humano, e que a gente já viu que no capitalismo todo o trabalho humano é filtrado pelo trabalho assalariado, que oferece para o capitalismo as qualidades de trabalho geral, humano e abstrato. Então vamos ver se eu consigo, né, fazer essa ponte aqui. Crisálida, né, exatamente mostra
a metamorfose envolvida aqui no processo, certo? Então, o equivalente geral, ele precisa ser aquele posto, aquela opção de mercadoria que vai revelar socialmente, por escolha social, o valor das demais. Por que eu estou pentelhando na questão social, certo? Vamos fazer uma barra aqui. A gente está num livro de teoria do valor. Se a gente olhar socialmente, como é que o equivalente geral se expressa, quais são as possibilidades do dinheiro ser expresso socialmente, a gente vê que na história do capitalismo, o dinheiro sofreu várias transformações. Ele se expressa de formas bastante diferentes, conforme a expressão da necessidade social. Então, ele vai falar assim, quando ele vai falar do dinheiro especificamente. Ao grau de desenvolvimento da forma relativa, ou seja, das formas das mercadorias que buscam o seu valor na expressão daqueles equivalentes, corresponde o grau de desenvolvimento da forma equivalente, ou seja, elas estão espelhadas, certo? Conforme há um desenvolvimento das formas das mercadorias que buscam expressar o seu valor naquilo que é o equivalente geral ou o dinheiro, a gente tem o desenvolvimento da também correspondente dessa forma de dinheiro. Ou seja, onde eu estou querendo chegar é que o capitalismo ele não é uma forma fixa. Ele pode se adaptar, ele pode encontrar o melhor correspondente para a sua forma equivalente geral conforme o desenvolvimento das formas relativas das mercadorias. Vocês estão conseguindo juntar ré com cré comigo aqui? Então, quando Marx vai falar da transição da forma valor geral, né? Porque a gente está buscando o equivalente geral, que é a forma valor geral, certo? Ele está falando basicamente que a gente vai encontrar a forma que historicamente, naquele momento que ele está revelando o texto dele, é a forma dinheiro-ouro, certo? Olha só que interessante, né? Porque o dinheiro já foi o representante imediato do ouro, certo? Depois ele virou lastro-ouro, depois ele virou dólar lastro-ouro, e aí ele perdeu o lastro do ouro, e hoje nós temos a relação de dinheiro dólar-dólar. Olha, segura aqui. Isso invalida em algum momento a teoria do valor expressa aqui, gente? Se a gente acompanhou bem, a gente viu que, seguindo o texto do próprio Capital, o que ele fala aqui? Ao grau de desenvolvimento da forma relativa correspondente, o grau de desenvolvimento da forma equivalente. Então, se o dinheiro passou de ouro para equivalente em ouro, para lastreado em ouro e lastreado simplesmente em dinheiro, se a gente consegue observar, a gente está falando o quê? Da forma do equivalente geral do dinheiro, certo? A forma 4 que ele vai dizer. Então, a gente está conseguindo olhar, né? É aquela coisa, né? O que está oculto aqui? O que está aparente aqui é como o dinheiro se desenvolveu nas relações sociais capitalistas. O que a gente não está falando, e que o Marx está o tempo todo tentando desenvolver, é que o universo das mercadorias que está do outro lado, que está buscando na forma de dinheiro a sua expressão, ela está se desenvolvendo, a relação de troca está se desenvolvendo de uma forma tal que o correspondente dela agora passou do dinheiro, passou do ouro para o lastro-ouro, para o simplesmente dinheiro. Que está lastreado em quê, professora? O dinheiro que nós trabalhamos hoje, o dinheiro que nós trocamos hoje, a forma dinheiro atual, ela não está lastreada mais em ouro como foi até a década de 60. Ela é simplesmente, o dinheiro é simplesmente uma troca social. Ó, meu gato. O dinheiro é simplesmente, tão só simplesmente, a expressão social do equivalente geral, que é aceito socialmente por todos. Vou falar em menos latim. O dinheiro, dólar, que nós estamos atualmente acostumados a trocar, ele não está lastreado mais naquele metal, no vil metal. Ele é simplesmente o equivalente puro geral. O dólar, ele não está lastreado mais no ouro. Ele está lastreado na própria economia norte-americana. O dólar é lastro dólar. É lastro economia norte-americana, se for melhor assim dizer. Então, quando Marx vai falar do dinheiro, ele fala basicamente o quê? O ouro se torna a forma 4, que vai falar que é a última forma do desenvolvimento que a gente está aqui, o que o linho, ou aquilo que a gente está chamando de relógio, caneta, água, o celular, metros de tecido, era na forma 3. Olha só,
Então ele está mostrando que o dinheiro, ele é o equivalente geral. E o equivalente geral era aquilo que a gente pôs em relação à mercadoria que a gente queria demonstrar o valor. É só isso. E é por isso que ele opta em começar o capital não pela forma dinheiro, mas pela forma mercadoria, porque a forma dinheiro está inclusa no desenvolvimento da forma mercadoria. Certo? Se você desenvolver a forma mercadoria, e por isso ele escolhe a apresentação dialética, eu acho que vai ficando cada vez mais claro para a gente, ele escolhe a apresentação dialética porque ele literalmente põe um conceito em movimento, certo? Ele põe o conceito em movimento, ele põe o conceito para rodar, ele faz girar. Conforme ele faz o movimento do conceito girar, ele vai mostrando todas as suas determinações. Então, ele está tentando mostrar aqui que o dinheiro ele é um desenvolvimento conceitual da forma mercadoria. Então, ele é socialmente expresso no ouro por uma questão de hábito social. Então, o monopólio dessa posição na expressão de valor torna-se a mercadoria dinheiro. Essa tese em específica que eu estou falando, do dinheiro como expressão, quem trabalhou dentro do marxismo, dentro da teoria do valor, então, quem dentro do marxismo se propôs a analisar especificamente o que seria o dinheiro hoje, como é que a teoria do valor poderia ou não abarcar a capacidade de hoje o capitalismo expressar o equivalente geral simplesmente numa moeda sem lastro, foi esse senhor chamado Fred Moseley. Ele especifica isso no trabalho dele chamado Marx Theory of Money. Marx Theory of Money, Modern Appraisals. Meu inglês é fantástico, ele é basicamente o inglês macarrônico. Mas o que o Moseley basicamente vai tentar demonstrar é que o fato do dólar ser lastro dólar hoje, não ter um equivalente no metal, por exemplo, isso não invalida a teoria do valor, porque ele parte da premissa do que está escrito aqui, certo? Ele parte da premissa, primeiro, que a teoria do valor expresso no capital não é um texto histórico, ou seja, ele é um texto aberto, eu faço questão de dizer que ele é aberto. Então, basicamente, vamos voltar aqui no texto, quando o Marx fala no item 2, relação de desenvolvimento da forma valor relativo e da forma equivalente. Ele começa o parágrafo dele assim: ao grau de desenvolvimento da forma valor relativa corresponde o grau de desenvolvimento da forma equivalente. Mas é de se notar que o desenvolvimento da forma equivalente é apenas expressão e resultado do desenvolvimento da forma relativa. Bicho, se você conseguir escrever um parágrafo teórico mais aberto do que esse, parabéns. O que eu estou querendo dizer com aberto aqui? Ele está tentando mostrar que a forma como esse equivalente geral, como o dinheiro vai ser expresso nessas relações de troca de mercadorias, é algo especificamente cultural, habitual e que vai encontrar o seu lugar, a sua expressão, a sua crisálida, digamos assim, no desenvolvimento da história do capitalismo. Vai encontrar o seu desenvolvimento conforme as relações de produção de mercadorias estiverem desenvolvidas. Ponto. Certo? Isso aqui que a gente está falando é um debate gigantesco. Certo? Por isso que eu particularmente queria falar bem, com calma, desse episódio. Isso aqui que a gente está falando, que aparentemente está simples, ou é razoável de se conceber assim, isso aqui foi um debate de décadas, exatamente quando o Nixon abre mão da paridade ouro-dólar, dólar-ouro, melhor dizendo, isso aqui vira o caos, né? Porque muitos leitores, muitos pesquisadores que por algum momento trabalharam com teoria do valor e entenderam que a teoria do valor não dava mais conta, por exemplo, de explicar o capitalismo, porque a forma dinheiro, o ouro, tinha desaparecido. Isso diz muito daquilo que era compreendido da teoria do valor. Então, voltando aos nossos princípios, às nossas primeiras falas, o livro do Marx, no Capital, ele é um livro de história? Não, ele é um livro de teoria. É um livro de teoria que se busca expressar como o valor se expressa socialmente e qual é o sentido do capital, certo? Essa sociedade que organiza o modo de produção dela para valorizar o valor. Então, esse cara aqui, esse Marx, ele não vai escrever um negócio fixo na realidade, certo? Ele vai fazer toda essa cambalhota conceitual, ele está tentando fazer todo esse desenvolvimento aqui, que, pelo amor de Deus, que trabalho,
tentando mostrar que o próprio conceito de mercadoria desenvolve o conceito de dinheiro. E como a gente vai escolher trocar o dinheiro, qual é o dinheiro que a gente vai expressar a troca de mercadorias, isso diz respeito ao desenvolvimento que a gente tiver na nossa circulação de trocas, na nossa produção de trocas. Não é, ele não está chegando aqui, olha, o dinheiro é este. Ponto. Certo? Se o ouro ele é uma expressão adotada, é porque ela foi adotada. Alguém tem que fazer o papel do dinheiro na sociedade, certo? Então ele está deixando aberto nesse sentido para permitir que você compreenda que o dinheiro que você vai colocar no lugar da relação do equivalente geral, a posição 4, ele corresponde às trocas produzidas pelas mercadorias que são criadas. Então, se você não está lendo Capital de forma dialética, de forma de ler uma teoria do valor, a expressão da teoria do valor, você pode ter uma interpretação do Capital que leve você para outro lugar. Quando eu trago o Mosley aqui, o Fred Mosley, com o livro dele Marx Theory of Money, a teoria do dinheiro do Marx, especificamente, ele está trabalhando esse quiprocó. Ele está trabalhando à luz desse debate, com a teoria do valor, ela é capaz, sim, de plasmar não uma foto histórica do capitalismo, mas o desenvolvimento da forma dinheiro. Da forma como Marx buscou se apropriar da forma dinheiro. Ele não começa o capital com o dinheiro, ele começa o capital com a mercadoria. Nota-se que eu sou uma criatura muito empolgada com esses debates, né? Pra gente isso é importante porque até então, até meados dos anos 60 para os anos 70, muitos marxistas que se entendiam como tal, leitores do Capital, vão espanar. E o que isso significa? Significa que, basicamente, o que vai ser dito, por exemplo, o que vira e mexe você vai ouvir numa roda, é que o Marx ele falava de uma sociedade antiga, não sei o quê, e datada historicamente. E olha, fato, o Marx ele escrevia numa época específica, mas ele não explicava, ele não buscou um livro sobre essa época específica, ele buscou escrever um livro sobre o modo de produção de mercadorias. Então, ele tenta o tempo todo mostrar que, olha, eu não sei até onde isso vai. Eu só sei que o objetivo da organização desta sociedade de produtores de mercadoria se dirige para esse sentido. Como esse sentido vai se expressar socialmente, só Deus sabe. Eu sei que até onde eu estou escrevendo, a forma 4 do equivalente geral é o ouro. E ponto! Outra coisa que vale a pena dizer nesse momento, que eu já disse no primeiro episódio, é que o que nós lemos do Capital hoje é recente e razoavelmente moderno as nossas interpretações do Capital. Olha só o tamanho dessa afirmação. Porque na década de 70, na década de 80, até a década de 70, meados da década de 70, a gente tinha o Capital de uma forma mais, como eu posso dizer, filtrada ou interpretada. Existia uma interpretação mais fixa, digamos assim, muito mais mecanicista, e isso impedia que a gente tivesse uma leitura que permitisse compreender o movimento dos conceitos. Eu sei que eu falo pra cacete, e eu sei que a gente vai desenvolver essa teoria do valor mais. O nosso próximo episódio é sobre o fetiche da mercadoria e seu segredo, certo? E a gente pretende gravar isso ainda no meio dessa semana, já que tem feriado, e soltar no nosso podcast. Bom, então é isso, pessoal. Eu acredito que a gente tenha conseguido desenvolver razoavelmente a ideia do dinheiro, que é a forma do equivalente geral, a expressão da forma do equivalente geral. Então, queridos, muito obrigado. Então, até essa semana. Forte abraço.